E fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos para mais um dia de análise do Bitcoin e do nosso mercado cripto. Depois de um final de semana com muita queda e agora uma leve respirada, a gente tem uma possível descorrelação, uma desprendida do mercado cripto aí do mercado tradicional, face a um feriado que tem hoje lá nos Estados Unidos. Então vem comigo que logo depois da vinheta eu vou te mostrar alguns indicadores e coisas super importantes que eu tô de olho agora nesse movimento e principalmente as melhores oportunidades aí para essa semana. Pessoal, cortando de cara aqui no nosso gráfico, a gente tem aqui no site que chama Look into Bitcoin, que ele é um site muito bacana, que fornece vários indicadores aí com base em métricas on-chain. E o primeiro que eu queria passar com vocês é esse MVRV, que é o preço de mercado dividido pelo preço realizado, ou seja, o preço capital de mercado do Bitcoin, e o preço realizado é a última vez que o Bitcoin foi movimentado. E uma das poucas vezes que aconteceu isso na história foi praticamente um indicador de fundo, A gente teve uma alta do Bitcoin, depois uma baixada, que foi quando o preço de capital de mercado ficou abaixo do preço de mercado, olha só. Essa linha amarela é o preço realizado e o azul é o preço do capital de mercado. E quando isso acontece, a gente consegue ver, deixa eu ver como é que eu consigo resetar esse gráfico aqui, que eu dei um zoom aqui, ele voltou sem nada. Mas a gente tem duas linhas, que é a linha azul e a linha amarela. E quando a linha amarela ela passa para cima da linha azul, a gente tem o preço entrando nessa zonazinha aqui embaixo, olha só. Essa zona é como se fosse uma zona de ouro, que é quando os investidores, em sua maioria, eles estão no prejuízo e aproveitam esses movimentos para aumentar sua exposição e reduzir seu preço médio em Bitcoin. Isso aconteceu até agora 3 vezes na história, quase que 4 se fosse contar com o Corona Crash, que foi uma coisa bem rápida. E o mesmo está acontecendo exatamente agora, nesse momento, olha só. Então, é a quinta vez na história que acontece isso e, consequentemente, é um indicativo fundamentalista para a gente estar acumulando Bitcoin visando o longo prazo. Outro gráfico que, por mais que ele seja mais especulativo do que baseado em dados on-chain, mas ele é muito respeitado, é esse Rainbow Chart, que ele foi desenvolvido pela conta do Twitter Plan B, que também é uma conta muito famosa, muito respeitada. Foi ela que desenvolveu o modelo também Stock to Flow, baseado no halving. E a gente tem aqui curvas logarítmicas do Bitcoin. Quanto mais próximo do vermelho, maior a probabilidade de uma pressão vendedora, pessoas aí querendo vender. Quanto mais próximo do azul, maior a probabilidade de compra. E a gente viu que quando o preço encostou aqui na zona azul, olha só, zona azul aqui também ficou um tempinho na azul, um tempinho na azul. Foi excelentes oportunidades de compra. Lembrando também que a zona azul pode ficar muito tempo nela, mas não necessariamente o preço vai ficar caindo, olha só. O Bitcoin ele ficou nessa zona azul durante quase que um ano, olha só, de 2017 aqui 2015, quase que 2 anos ele ficou brincando nessa zona azul, mas a gente viu o preço ir aí de $215 para próximo aos $1.000. E agora, após vários anos, a última vez que isso aconteceu foi aqui próximo à pandemia, a gente teve novamente o Bitcoin chegando aqui nessa zona azul agora no dia 18, de junho, nesse final de semana. Então é outro indicativo aí de um gráfico que vem sendo bastante respeitado no mundo cripto e que está indicando algumas compras para gente. Pessoal, partindo para nossa análise aqui e indo olhar já mais um pouquinho do curto prazo do Bitcoin, a gente teve um fundo, a gente teve um suporte, a gente teve uma zona muito importante para o preço, que foi a mínima dos $17.000. E olha só como que brota token quando a gente chega próximo a essa mínima. Inclusive aqui, olha só, nos 17.800 tem uma baleia que está fazendo uma muralha de tokens aqui. Quanto mais próximo dos 17, mais pessoas vão querer comprar. Agora a gente já está dando uma corrigida, a gente está ainda longe de pontos de resistência e topos prévios, mas ainda assim a gente está longe de pontos de suporte, que é no caso os nossos $17.000. Isso faz com que o risco retorno não fique nem favorável para se atuar comprado e nem favorável para se atuar vendido. Consequentemente, a gente vai ter quase que números iguais entre compradores e vendedores aí no livro de ofertas, uma força compradora e vendedora bem equiparada. Então isso faz com que a gente tenda a criar algum ponto de resistência, alguma base de preço em algum lugar no gráfico. Tudo vai depender do quanto que os touros, a força compradora vai estar disposta a jogar o preço para cima, para melhorar o seu risco retorno e a probabilidade, aumentar a probabilidade de reversão aí de tendência, ou então o quão forte os ursos estão em jogar o preço para baixo e continuar esse movimento de queda.
Pessoal, olhando o nosso Bitcoin, hoje eu não vou dar uma passada na dominância aqui pra gente, tá? Eu já quero ir de cara no Bitcoin porque tem uns pontos importantes que eu quero passar pra vocês. Primeira coisa é essa cunha descendente, tá? Essa cunha descendente ela estava sendo formada no final de semana, a gente comentou ela lá no Telegram, sobre essa possibilidade, e juntamente com essa cunha descendente tinha uma divergência de alta aqui no RSI. Divergências de alta ocorrem quando a gente tem os fundos do RSI subindo, enquanto a gente tem fechamentos aqui do Bitcoin caindo, né, ou de qualquer ativo. Então a gente tinha essa região aqui de fechamento e essa região de fechamento aqui, elas em queda, enquanto aqui estava em alta. Consequentemente, né, isso é resultado dessa diferença de volume que ele forma mais ou menos aqui, olha só, aqui teve muito volume, aqui teve menos volume, ou seja, o pessoal estava mais interessado em estar comprando aqui e vendendo aqui do que comprando aqui e vendendo aqui. Isso faz com que o RSI não fique tão extremo e, consequentemente, né, tenha menos pressão vendedora nesse ponto, que faz com que o preço tenda a subir. Tivemos a divergência, confirmamos a divergência, rompemos essa figura de cunha descendente, fizemos o nosso pivô de alta aqui no gráfico de 4 horas. E o que eu tô de olho agora? Parciais, galera. Agora é o momento de a gente buscar um pouquinho de redução aí, colocar um pouco do lucro no bolso dessas posições que a gente estava tomando à medida que o preço estava caindo. E eu vou utilizar os níveis de Fibonacci com base nisso. Lembrando que o gráfico diário a gente está muito esticado da região das médias. A gente ainda está longe aqui dos nossos níveis de Fibonacci, mas estamos em uma pernada de alta. Olha só, a pernada está vindo aqui, já estamos quase que há 3 dias aí tentando subir um pouquinho no gráfico com volume decrescente, tá? Isso reforça como que a força compradora está forte no curto prazo e como que o mercado não está tendo interesse nessa subida de preço, tá? Então, quanto mais o preço subir, mais eu vou ter interesse em estar fazendo minhas parciais, porque é a maior probabilidade que a gente faça um topo descendente contra o topo prévio no diário. Tudo isso sem falar, né, porque muita gente vem me perguntar, cara, e agora, né, a gente chegou nos 17, a gente não vai mais voltar nos 17, a gente tá numa tendência de baixa muito forte, né, desde novembro, olha só, topo histórico, bem lá atrás, na verdade, né, olha só, desde novembro a gente vem fazendo movimentos baixistas, olha só, topos e fundos cada vez menores, e isso caracteriza uma tendência de baixa. Enquanto o Bitcoin não mudar esse cenário, enquanto eu não ver o Bitcoin fazendo um fundo ascendente e fazendo esse pivô de alta, eu não vou buscar exposições de prazo tão grande, né? Eu não vou buscar muita exposição assim no Bitcoin, uma vez que ele está tendendo a se desvalorizar. Eu aproveito o momento de pânico para aumentar minha exposição para eventuais repiques, desfazer de parte dessas posições para baixar cada vez mais o meu preço médio. Tá? Outra coisa que eu queria passar com vocês é o nosso sentimento do mercado, que ele deu uma melhorada muito boa. E quanto mais próximo a gente chega de pontos de resistência, 20 mil dólares, 21 mil dólares, mais pessoas querem shortar. Então a gente consegue ver uma queda muito grande, né? A gente teve aquele crash absurdo, onde teve muita gente sendo liquidada, tanto compradores quanto vendedores. Eu acredito que isso aqui até tenha sido um bug da plataforma, tá? Porque o preço estava caindo, não faz sentido terem ursos sendo liquidados, porque eles estavam no sentido do mercado. Mas teve muito touro sendo liquidado, tinha muita gente que acreditava que os 20k ia segurar, não segurou. Então a gente teve uma queda no Open Interest, uma queda no Long Short Ratio e agora muitas pessoas vendo o Bitcoin aí próximo a uma resistência querendo operar vendidos. Só que junto nessa queda, né, que muita gente foi liquidada, muita instituição aproveitou essa liquidação para estar aumentando a sua exposição. Então, consequentemente, essas instituições elas estão doidas para jogar o mercado para cima e desfazer das suas posições. Então, quando elas veem um aumento no Open Interest, olha só, a quantidade de contratos no mercado futuro sendo abertos. Olha como que ele vem crescendo desde aí do dia 19, desde ontem de madrugada. Muitas pessoas abrindo posições no futuros. Só que a gente vem no long short ratio e o long short ratio ele está caindo, ou seja, as pessoas que estão abrindo posição aí nos futuros, elas estão operando vendidas. Consequentemente, as instituições elas têm interesse em estar julgando aí o mercado para cima para estar estopando e liquidando toda essa galera e vendendo as posições que elas compraram nessa queda, enquanto os compradores estavam sendo estopados e liquidados. Então o sentimento deu uma melhorada, né? Resumindo aqui para vocês, eu acho bem possível que a gente possa estar aí rompendo alguns pontos de resistência e vindo testar níveis mais altos lá no gráfico diário, tal como a região de Fibonacci e a região das médias. Para o curto prazo, tá? Lembrando que a gente está numa tendência de baixa, a maior probabilidade é que a gente forme um topo descendente. Isso nos leva às nossas considerações finais, né? O que eu tô de olho? Galera, primeira coisa,
vamos fazer o jogo do zoom out, vamos diminuir nos gráficos para falar o que as tendências estão falando pra gente. Diário, né, tá numa tendência de baixa, tá extremamente esticado, é aguardado eventualmente um repique. Se esse repique acontecer, o que a gente vai fazer? Dar uma olhada no semanal. Semanal tá extremamente esticado, né? A gente fechou uma candle muito forte, com volume bem acentuado acima da média. A gente não via um volume tão grande assim desde o pânico dos mineradores lá em maio. Então eu acredito que devido a essa queda e a essa rejeição, se o Bitcoin não perder ao longo dessa semana os 17 mil dólares, a gente tem uma maior probabilidade de formar um inside bars, tá? A semana está começando, mas a maior probabilidade, caso a gente não perca os limites dessa candle, é que a gente forme um inside bar, que é esse padrãozinho gráfico, e isso dá uma respirada no mercado. Isso faz com que o mercado, nos tempos menores, ele fique fazendo movimentos de subida e descida, justamente devido a essa consolidação. Isso justamente vai ser uma correção que a gente fala que é a correção no tempo, que pode ser que as médias deem uma respirada aqui. Então eu só vou ficar otimista com Bitcoin caso a gente faça esse pivô acima da região das médias, rompendo esses sidebars aqui para cima. E ainda assim, lembrem-se que ainda no jogo do zoom out, a gente está no terceiro mês de queda consecutivo, né? Então a gente ainda tem que ver o mensal dar uma corrigida, coisa que quando acontecer eu vou falar aqui no canal para vocês, mas que é extremamente importante. Então lembrem-se, diário extremamente esticado, buscando por uma base de preço aqui contra os 31, 32 mil dólares. Não se empolguem, porque se a gente buscar uma base de preço e ainda assim começar a subir, a gente vai estar buscando pelo nosso topo descendente aí no gráfico semanal, que também está bastante esticado. E caso ainda assim a gente reverta a tendência, a gente só vai estar buscando por um topo descendente no mensal, que também está extremamente esticado. Então os tempos gráficos maiores e mais importantes aí do gráfico do Bitcoin, eles estão na tendência de baixa. Então aproveitem esse movimento, né, esse pânico generalizado sim, para fazer compras de Bitcoin, mas principalmente focar aí no longo prazo, porque por mais que a tendência, por mais que tenha um repique, né, considerável, e a gente possa ver um otimismo, uma euforia no mercado, a gente segue numa tendência forte de baixa e nada impede que o preço caia mais uma vez. Por isso eu ressalto aqui no canal, coisa que eu falo bastante, gerenciem os seus riscos, tá? Foquem bastante na relação risco-retorno, utilizem stop e sempre façam aí parciais para estarem tendo capital e abaixando seu preço médio para aproveitar para comprar Bitcoin na promoção, tal como a gente está vendo aí ao longo desses últimos dias. E o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se não me conhece, não conhece o canal, se inscreve, deixa o like. Amanhã a gente tem uma super live aqui no canal às 19 horas, não esqueça disso. E no mais, eu vou ficando por aqui. Tenha um excelente dia, uma ótima segunda-feira, uma ótima semana e tamo junto, galera. Valeu!